Bem-vindo ao canal História que Emociona. Prepare seu coração para uma jornada que vai te fazer sentir cada pedacinho desta história. Imagine a brisa suave do mar do Guarujá, aquela sensação gostosa do sol aquecendo a pele. Mas, por trás dessa beleza, pairava uma sombra, a tristeza profunda de um homem chamado Eduardo. Ele era um cara bem-sucedido, dono de lojas incríveis de carros de luxo, mas o sorriso havia partido junto com sua esposa, deixando um vazio enorme naquela mansão linda à beira-mar. Sabe quem era o farol na vida do Eduardo? O pequeno Heitor, seu filho. Era por ele que Eduardo encontrava forças para seguir em frente, mesmo com a saudade apertando o peito a cada instante. Heitor era sua âncora, seu motivo para continuar navegando nesse mar de lembranças. E foi justamente através desse garotinho esperto que uma nova pessoa surgiu na vida de Eduardo. Débora, uma secretária executiva super eficiente de uma das lojas. Ela tinha conquistado a confiança do Heitor, ajudando ele com as tarefas, sempre presente, sabe? Aos olhos do Eduardo, ela era uma amiga maravilhosa para o filho. Devagarinho, a gentileza da Débora, essa preocupação que ela demonstrava com o Heitor, começou a tocar o coração do Eduardo. Aquela amizade foi crescendo, até que um sentimento mais forte começou a florescer ali. Para o Eduardo, a Débora era como um raio de sol depois de uma tempestade, uma nova chance de ser feliz, uma luzinha no fim daquele túnel escuro da viuvez. Mas, sempre tem um mais nas histórias, não é? Existia um observador quietinho, um coração jovem que sentia um nó na garganta, uma coisa estranha que ele não conseguia explicar. O Heitor, com até a esperteza de criança, notava coisinhas que passavam batido pelo pai, que ainda estava meio perdido na dor e na esperança desse novo amor. Um jeito de olhar que parecia calculado demais, uma conversa no telefone em voz baixa, um interesse repentino nos assuntos de dinheiro da empresa. Pequenos sinais, sabe? Coisinhas que plantaram uma sementinha de desconfiança no coração do menino. Mesmo sendo tão novo, o Heitor era muito inteligente, um garoto perspicaz. Ele amava demais o pai e sentia, lá no fundo, que tinha alguma coisa errada com essa nova pessoa que tinha entrado nas vidas deles. Ele até tentou conversar com o Eduardo, contar o que estava sentindo, mas o pai, talvez vendo só um ciúme normal de filho, dava um sorriso carinhoso e o tranquilizava. Só que o Heitor se sentia sozinho nessa desconfiança. E foi aí que aquela cabecinha jovem e esperta começou a pensar num plano, um plano silencioso. Ele precisava de alguma prova, alguma coisa que abrisse os olhos do pai para aquilo que ele estava pressentindo. E a chance apareceu naquelas conversas de telefone que o Heitor ouvia sem querer. Eram pedacinhos de um plano que ele não entendia direito, mas que faziam um arrepio percorrer sua espinha. Palavras como dinheiro, transferência e o nome da empresa do pai. E aí? O que você está achando dessa história até agora? Conta para a gente aqui nos comentários. E se você está curioso para saber o que vai acontecer, deixa seu like para ajudar a gente a trazer mais histórias como essa. Você não imagina a aflição daquele garotinho, né? Essas palavras soltas, dinheiro, transferência, o nome da empresa do pai, ficavam martelando na cabeça dele, como um aviso silencioso de que algo muito errado estava acontecendo. Sabe aquela sensação ruim que a gente tem, um pressentimento? Era isso que o Heitor estava sentindo, só que multiplicado por 1000. E olha só a esperteza desse menino. Com uma garra impressionante para a idade dele, ele começou a gravar as conversas da Débora. Usando a tecnologia, que hoje em dia até criança domina, ele capturava a cada palavra que revelava uma armação sinistra entre a Débora e um tal de Renato. Imagina só. As gravações mostravam tintim por tintim um plano terrível. Eles queriam roubar o dinheiro da empresa do Eduardo, se aproveitando da fragilidade dele, da saudade da esposa e da confiança que ele tinha na Débora. Que golpe baixo, não é? E o pior é que o dia do casamento estava chegando, aquele dia que o Eduardo sonhava ser o começo de uma nova vida feliz, um novo amor. Mas o Heitor carregava um peso enorme nas costas, o peso da verdade, um segredo que precisava ser revelado antes que fosse tarde demais, antes que o pai dele desse um passo para dentro de uma armadilha. Aí chegou o momento crucial, o instante da cerimônia. O Eduardo estava lá no altar,
com um brilho de esperança nos olhos, esperando a noiva entrar. E de repente, no meio daquele silêncio carregado de expectativa, uma voz infantil, cheia de urgência e medo, ecoou pela igreja. Pai, espera. Eu preciso te mostrar uma coisa. Você consegue imaginar o silêncio que caiu naquele lugar? Era um silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado. Todos os olhares se viraram para o Heitor, um menininho franzino parado no corredor, com um aparelhinho pequeno tremendo nas mãos. O Eduardo, confuso, com o coração já apertando, perguntou com a voz meio falha: Heitor? O que está acontecendo, meu filho? E naquele momento, as palavras ficaram presas na boca do Heitor. Como é que ele ia fazer isso? Como ele ia destruir a felicidade que o pai tanto queria? Era um peso enorme para um coração tão pequeno carregar. E aí, o que você acha que o Heitor vai fazer? Será que ele vai conseguir mostrar a verdade para o pai? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não se esquece de dar um like para acompanhar o final dessa história emocionante. Você sentiu a hesitação do Heitor, né? Imagina a cena, o pai ali, cheio de esperança, pronto para um novo começo, e ele com aquela bomba nas mãos. Mas a lembrança daquelas conversas escondidas, o tom frio e calculista da Débora nas gravações, isso dava força para ele seguir em frente. Ele precisava proteger o pai, custasse o que custasse, mesmo que doesse muito no coraçãozinho dele. E foi com uma coragem inacreditável, daquelas que só o amor de um filho pode dar, que o Heitor levantou o aparelhinho. Pai, eu ouvi umas coisas, sobre a Débora e o Renato. A voz dele, que antes era só de criança, agora carregava um peso de preocupação tão grande que dava para sentir no ar da igreja. A Débora, que vinha caminhando toda elegante pelo corredor, com um sorriso radiante de felicidade no rosto, parou de repente. Uma sombra de surpresa, e talvez até de medo, cobriu os olhos dela. Os convidados começaram a cochichar, um olhando para o outro, e aquela alegria da festa foi sumindo, como bolhas de sabão que estouram no vento. O Eduardo, com o coração batendo forte no peito, desceu rapidinho os degraus do altar e foi até o filho. Que coisas, Heitor? Do que você está falando? Ele tentava manter a calma, mas um pressentimento ruim, muito ruim, já estava apertando o peito dele. Aí o Heitor respirou fundo, juntando toda a força que ele tinha. Eu gravei eles, conversando. Eita! Que climão, não é? O que será que essas gravações vão revelar? Será que o Eduardo vai acreditar no filho? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você está curioso para saber o final dessa história cheia de reviravoltas, não esquece de deixar o seu like. Você consegue sentir o ar pesado naquele instante? O play apertado pelos dedinhos trêmulos do Heitor parecia anunciar uma tempestade. E foi exatamente o que aconteceu. Aquela voz fria, calculista, da Débora invadiu o silêncio da igreja, cortando o coração de cada um ali presente. Logo em seguida, a voz grossa do Renato se juntou, e as palavras que saíram daquele aparelhinho pintavam um quadro sombrio de pura maldade. Sabe quando a gente confia muito em alguém e essa pessoa te apunhala pelas costas? Era isso que estava acontecendo ali, só que de uma forma cruel, planejada nos mínimos detalhes. As vozes gravadas teciam uma teia de mentiras e ganância, revelando o plano sujo de tirar tudo do Eduardo, de deixá-lo na miséria, se aproveitando da dor dele, da saudade da esposa e da confiança cega que ele tinha depositado naquela mulher. Era de dar raiva, não era? E olha só o que aquela víbora da Débora dizia na gravação: e depois que estiver tudo no meu nome, nós sumimos daqui, Renato. Ele é um tolo apaixonado, nem vai desconfiar. Que audácia! Que frieza! Ela falava do Eduardo como se ele fosse um objeto, alguém sem sentimentos. E o Renato ainda pergunta, com aquela voz de bandido: tem certeza que o garoto não viu nada? Ele vive grudado nela. E a Débora, com um tom de desprezo, responde: relaxa. Ele é só uma criança. Está mais preocupado com os carrinhos dele do que com os negócios do pai. Dá vontade de gritar de indignação, não dá? Mas a maldade não parava por aí. O Renato ainda insistiu: mas e se ele contar alguma coisa?
E a Débora, se achando muito esperta, cravou: eu já o conquistei. Ele confia em mim. E o Eduardo está tão cego de amor que não enxerga um palmo à frente do nariz. Que mulherzinha baixa. Que plano asqueroso. A cada palavra que saía daquele aparelhinho, você podia ver a cor sumindo do rosto do Eduardo. A incredulidade foi dando lugar a uma dor que cortava como uma faca. Os olhos dele, que antes olhavam para Débora com tanto amor, agora fitavam com um misto de choque e nojo. Era como se ele tivesse levado um soco no estômago, daqueles que te tiram o ar. Os convidados? Os convidados estavam em choque, murmurando baixinho, alguns tapando a boca com as mãos, outros desviando o olhar, sem graça de presenciar uma cena tão dolorosa. E a Débora, a Débora, pega no flagra, não conseguia nem olhar nos olhos do Eduardo. A máscara dela tinha caído ali, no meio da igreja, revelando a pessoa horrível que ela realmente era. E agora? O que você acha que o Eduardo vai fazer? A raiva deve estar consumindo ele por dentro. Conta para a gente nos comentários o que você faria no lugar dele. E não se esquece de deixar aquele like esperto para acompanhar o desfecho dessa história eletrizante. A máscara da Débora, aquela fachada de boazinha, de preocupada, se despedaçou ali mesmo, como um vaso de cristal que cai no chão. A doçura sumiu do rosto dela, e o que ficou foi uma frieza cortante nos olhos. Ela tentou falar alguma coisa, umas palavras desconexas, tentando negar tudo, mas a voz dela, gravada, gritava a verdade para todo mundo ouvir. Não tinha como ela escapar dessa. E o Renato, aquele covarde. Assim que percebeu que a casa tinha caído, que o plano deles tinha ido por água abaixo, ele aproveitou a confusão, sumiu no meio da multidão de convidados chocados, fugindo que nem um rato das consequências dos seus atos. Que sujeito baixo. O Eduardo cambaleou, sabe? Como se tivesse levado um soco bem forte. A mulher que ele estava amando, a pessoa em quem ele confiava para cuidar do seu filho, tinha tramado pelas costas dele, só de olho no dinheiro dele. A dor da traição era tão grande que parecia que ia sufocar ele. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, os olhos do Eduardo se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de saudade da esposa, eram lágrimas de decepção, de se sentir tão vulnerável, tão enganado. Ele se sentia um tolo, manipulado como um boneco. Mas no meio dessa dor toda, uma luzinha brilhou, o amor e a coragem do Heitor. O Heitor, vendo o pai chorar, correu rapidinho e abraçou ele com toda a força. Pai, eu só queria te proteger. As lágrimas do Heitor também molhavam o terno do Eduardo. Naquele abraço apertado, no meio daquele casamento que virou um caos, um laço novo, muito forte, estava se formando entre pai e filho. A confiança, que tinha ficado abalada pela dor e pela maldade da Débora, estava começando a renascer, forte para sempre. O Eduardo finalmente entendeu o tamanho do amor e da inteligência daquele filho, o pequeno herói que tinha salvado ele da ruína. A cerimônia acabou ali mesmo. Os convidados, chocados e falando pelos cotovelos, começaram a ir embora, levando com eles a fofoca daquele escândalo. E o Eduardo ficou ali, abraçado no Heitor, se sentindo arrasado, mas, ao mesmo tempo, grato por aquela verdade ter vindo à tona. E aí, o que você achou dessa reviravolta? Que bom que o Heitor foi esperto, né? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não se esquece de dar um like para acompanhar o final emocionante dessa história. Naquela noite, a casa do Eduardo, que antes era um lugar cheio de lembranças da esposa e tinha acabado de ser palco daquela revelação dolorosa, virou um cantinho de paz entre pai e filho. Eles não precisaram de muitas palavras. Os olhares, os abraços apertados, tudo mostrava um novo entendimento entre eles, uma ligação que tinha ficado ainda mais forte por causa de tudo o que aconteceu. Os dias que vieram depois não foram fáceis. A dor da traição era como uma ferida que demorava para cicatrizar. O Eduardo se jogou no trabalho, tentando esquecer a dor na correria do dia a dia. E o Heitor ficou ali do lado dele, quietinho, mas sempre presente, dando apoio. Aquela situação difícil tinha mudado a relação dos dois, criando uma amizade, uma cumplicidade que eles nem imaginavam que existia. Um tempo depois, a justiça começou a agir.
As gravações do Heitor e a denúncia que o Eduardo fez levaram a polícia a investigar a Débora e o Renato. Só que os dois tinham fugido, tentando dar o mesmo golpe em outra cidade, deixando para trás um monte de gente triste e enganada. A notícia da prisão deles chegou para o Eduardo quando ele estava na sala com o Heitor, vendo televisão. De repente, a imagem dos dois criminosos apareceu na tela. Ficou um silêncio na sala, um silêncio que dizia muita coisa. Não tinha alegria, sabe? Só um alívio de saber que a justiça, mesmo demorando um pouco, tinha sido feita. Naquele instante, o Eduardo olhou para o Heitor com os olhos cheios de lágrimas. Nós conseguimos, filho. Juntos. E o Heitor, com um sorriso meio triste, mas cheio de orgulho, apertou a mão do pai. A confiança entre eles tinha ficado muito forte, como se tivesse sido construída em cima daquela traição e daquele amor que não acaba nunca. E aí, o que você achou do final dessa história? Viu só como o amor de um filho pode ser mais forte que qualquer maldade? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa jornada emocionante, não se esquece de deixar o seu like para ajudar a gente a trazer mais histórias inspiradoras como essa. 2 anos se passaram desde aquela noite turbulenta. A ferida que a traição da Débora deixou ainda doía. Era uma lembrança amarga, mas o tempo, devagarinho, ia cicatrizando. O Eduardo encontrou no trabalho, na rotina, e principalmente na companhia do Heitor, a força para seguir em frente, para não deixar a tristeza tomar conta de tudo. E então, sabe como é o destino, sempre nos surpreendendo, ele colocou uma nova pessoa no caminho do Eduardo, a Vitória. A Vitória era uma mulher incrível, uma empresária inteligente, cheia de carisma, e estava interessada em fazer uma parceria com as lojas do Eduardo. Desde o primeiro dia que eles se encontraram, a paixão dela pelo trabalho, a visão inspiradora que ela tinha, encantaram o Eduardo. E aos poucos, aquela relação profissional foi se transformando em uma amizade sincera. As conversas ficaram mais pessoais, os risos voltaram a aparecer com mais frequência. E o Heitor, com aquele olhar curioso e carinhoso, observava tudo. Ele via a leveza voltando para o rosto do pai, aquele brilho nos olhos que tinha sumido depois que a mãe se foi e depois de toda aquela história com a Débora. E com a sabedoria que só um coração jovem cheio de amor consegue ter, o Heitor incentivou o pai a se abrir para essa nova chance. Pai, disse o Heitor numa noite tranquila, a Vitória parece ser uma pessoa muito legal. Você merece ser feliz de novo. Ninguém vai substituir a mamãe, mas depois de tudo o que aconteceu, você merece alguém bom como ela. Imagina a emoção do Eduardo ao ouvir essas palavras do filho. Ele percebeu que o Heitor, com aquela maturidade que surpreendia, tinha entendido a solidão dele e estava dando permissão para ele amar de novo. E foi assim, aos poucos, que o Eduardo começou a sentir algo especial pela Vitória. O relacionamento deles foi crescendo de um jeito natural, construído em cima do respeito que tinham um pelo outro, da admiração e de um carinho verdadeiro. E num final de tarde lindo no Guarujá, com o sol pintando o céu com cores douradas, o Eduardo se declarou para a Vitória, marcando um novo começo para os dois. O Heitor ficou muito feliz com a felicidade do pai. Ele sabia que a Vitória não era para substituir ninguém, mas sim um novo raio de sol que chegava para iluminar a vida deles, trazendo alegria e calor para o ar. Aquela pequena família, agora com um novo membro, se uniu ainda mais forte, aprendendo que o amor pode sim renascer, mesmo depois das maiores dificuldades. A chegada da Vitória trouxe uma energia nova para a casa. Os risos voltaram a ecoar, preenchendo aqueles espaços que antes pareciam tão vazios. Ela virou uma amiga para o Heitor e uma companheira amorosa para o Eduardo. Juntos, eles construíram um futuro cheio de esperança e felicidade, mostrando que mesmo depois da dor mais profunda, a vida sempre guarda surpresas boas e que a gente sempre pode voltar a amar e a confiar. O Eduardo nunca se esqueceu da lição que aprendeu com o Heitor. Aquele menino esperto e corajoso, com o olhar atento e o amor que não tinha fim, tinha desvendado a traição e guiado o pai de volta para a luz. A confiança entre pai e filho se tornou a base da vida deles, uma prova de que, mesmo nos momentos mais escuros, o amor verdadeiro e a união da família podem superar qualquer coisa. E foi assim,
Lá no Guarujá, debaixo daquele sol que viu a dor e a cura, tio Eduardo, o Heitor e a Vitória construíram uma nova história. Um exemplo de como a gente pode se levantar depois de cair e de como o amor e a confiança têm um poder transformador. E essa é a nossa história de hoje. Uma história que nos mostra a força do amor de um filho, a importância da confiança e como a vida sempre pode nos surpreender com novos começos. Se você se emocionou com essa jornada, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E assim, chegamos ao fim dessa jornada emocionante, dessa história que nos mostrou a força do amor de um filho, a importância de um olhar atento e como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para brilhar. Vimos a dor da traição, a fragilidade de um coração ferido, mas também a resiliência do espírito humano e a capacidade de recomeçar, de encontrar a felicidade novamente. Afinal, depois de tudo o que aconteceu com Eduardo, com o Heitor e com a chegada da Vitória, fica uma pergunta no ar para você. Em sua vida, qual foi o momento mais desafiador que o amor e a confiança te ajudaram a superar? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Queremos agradecer de coração por você ter acompanhado essa história aqui. Esperamos tenha tocado você de alguma forma. Se você se emocionou, se inspirou ou simplesmente gostou de acompanhar essa narrativa, não se esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias que aquecem o coração. E se você não quer perder nenhuma das nossas próximas histórias, cheias de emoção e aprendizados, inscreva-se agora mesmo no canal História que Emociona. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima história. Que a sua vida seja sempre repleta de amor, confiança e recomeços.